Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estarmos de volta mais uma vez para o nosso bate-papo semanal sobre arqueologia, história, Bíblia Sagrada. E você sabe, esses vídeos agora especiais eu estou fazendo daqui de Israel e eu quero mostrar para você de maneira inédita um achado arqueológico muito interessante que não foi muito explorado, falou-se pouco a respeito dele, mas ele encerra coisas muito interessantes do ponto de vista da arqueologia e da Bíblia. Mas antes de falar desse achado arqueológico, eu quero convidar você, se não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar o sininho de notificações, assim sempre que eu postar algo novo, você vai ficar sabendo. Deixe o seu comentário, se gostar do conteúdo, deixe o seu like. Vamos fazer com que este vídeo e todos os vídeos que a gente coloca aqui sejam entregues a mais pessoas pela plataforma do YouTube, tá bom? Eu conto com a sua colaboração, com a sua ajuda para ajudar a propagar esse conhecimento que é bíblico e também cultural. Muito bem, para continuar aqui a minha explicação, eu tenho que agora dar para você uma informação sobre o que significa arqueologia de resgate. A expressão pode não ser muito comum para você que está me assistindo, mas em arqueologia ela é algo que faz parte do dia a dia da arqueologia, especialmente aqui no Oriente Médio, onde você pode encontrar um assentamento de 2000 anos apenas fazendo uma parede para reformar a sala da sua casa. Aqui você sabe, é uma terra com histórias milenares. E quando você está passando, por exemplo, uma rodovia e encontra algo arqueológico ali, o governo pode ser acionado através do Ministério de Antiguidades, chama os arqueólogos, eles vêm e começam a examinar o local, fotografando, tirando evidências que eles encontram em solo. Esta é a chamada arqueologia de resgate. O governo pode dar um prazo de 15 dias, um mês, e a consequência daquele relatório pode talvez mudar até o trajeto de uma estrada. Pode fazer com que uma estrada que passaria ali não passe mais pela importância, pela relevância daquele achado arqueológico em relação à história local. Ou pode acontecer também do governo falar, olha, isso aqui é interessante, mas não é tão importante, vocês têm 15 dias para tirarem todas as informações possíveis e depois nós vamos passar a estrada assim mesmo. O mesmo acontece com a construção de um prédio, etc. Então esse trabalho preliminar de resgatar um sítio que certamente será destruído por uma construção da modernidade, é chamado de arqueologia de resgate. E em 2003, houve uma arqueologia de resgate exatamente aqui onde eu estou sentado. Esse cobertor velho que vocês estão vendo aqui, estes sacos cheios de areia, que já estão aqui há bastante tempo, desde 2003, que até já cresceu grama, já cresceu um mato aí na areia. Esses panos foram colocados aqui junto com os sacos de areia para proteger esse sítio arqueológico. E o que se descobriu aqui? Um pouquinho de geografia para você compreender onde eu estou. Eu estou justamente aqui no entrocamento de regiões muito importantes da história bíblica, especialmente do Novo Testamento. Aqui à minha esquerda, lá em cima, eu vou pedir o Márcio para mostrar, não sei se dá para ver, tem uns prédios lá em cima daquele monte. Aqueles prédios são Jerusalém. Bem ali está Jerusalém. Ali está a cidade sagrada dos judeus, uma cidade santa, desde a época da Bíblia até hoje. E descendo de Jerusalém, indo aqui para o meu lado direito, nós vamos chegar à cidade de Jericó. Esta rodovia moderna que vocês estão vendo passando aqui embaixo, há vários carros indo para Jerusalém e voltando também para Jericó, para a região do Mar Morto. Essa estrada foi construída em cima da pavimentação romana dos tempos de Jesus. Ou seja, na época que Cristo andou por esse lugar aqui, as pessoas que vinham de Jerusalém para Jericó usavam esta estrada. Tanto é que há pouco eu gravei um programa Evidências sobre a parábola do bom samaritano e eu contextualizei, ambientei a parábola nesse lugar aqui. Porque atrás de mim, logo ali à frente, onde você está vendo aquele telhado mais avermelhado, ali naquela direção existem restos arqueológicos de uma pousada do primeiro século. Você quer saber mais detalhes disso? Você vai assistir no Evidências. Então, olha que interessante. Jerusalém, Jericó, uma pousada do tempo romano ali, e em frente de onde eu estou fica justamente a região de Samaria. E aqui atrás, a região da Judéia. Por isso que eu falei que eu estava num entroncamento de regiões muito importante na época do Novo Testamento.
Você lembra, de acordo com a Bíblia Sagrada, os judeus e samaritanos não se davam uns com os outros. Então aqui eu tenho a região de Samaria, em frente onde eu estou, atrás a Judéia, acima Jerusalém, ao sul Jericó. E você tem uma pousada ali. Agora, o curioso é que quando eles estavam fazendo todo o resgate, eles perceberam que aqui nós temos algumas construções de períodos pós-bíblicos. Por exemplo, lá no alto você vê uma construção, parece uma caverna, mas na verdade é o resto de uma fortaleza do período dos cruzados, ou seja, da Idade Média. Você consegue ver lá em cima, você tem restos de uma fortaleza. E aqui, exatamente onde eu estou, encontraram algo significativo. Em 2003, não há tanto tempo atrás assim, eles encontraram aqui o que parece ser um palácio. Ele tem inclusive, eu vou achar aqui no chão para mostrar para você, várias pedrinhas como esta, que são restos de mosaico. Você está vendo que elas estão todas muito bem, assim, quebradinhas? Você coloca essas pedrinhas juntas e você forma um mosaico. Eu tenho um pedacinho aqui que eu achei de um mais inteiro, olha aqui, ó. Ou seja, essas pedrinhas formavam o piso desse lugar. Essa outra pedra que eu vou mostrar aqui, na verdade, é um resto de reboco. É um reboco. Então você tem aqui o reboco e você vê que ele tem umas marcas quadradinhas aqui, onde essas pedrinhas eram coladas, fazendo todo o piso. Esse piso, que a gente chama de mosaico, às vezes ele formava desenhos como de um pavão, de um pássaro, de uma geografia. Por exemplo, tem o famoso mosaico que mostra o mapa, inclusive, da região de Magdala e outros pontos assim. Você tem muitas casas de pessoas ricas que nós identificamos como pessoas ricas por causa do tipo de chão em forma de mosaico. Eu vou explicar para você. Fazer isso aqui na época de Jesus era muito caro, muito dispendicioso. Então uma pessoa pobre, uma pessoa normal da sociedade, a chamada classe média dos nossos dias, há uma discussão se existia ou não classe média naquele tempo, as pessoas tinham o piso da sua casa de chão batido, no máximo assim como uma espécie de cimento, mas os ricos não, e tinham o chão todo enfeitado com essas pedrinhas e eles pisavam por cima daquilo ali de maneira orgulhosa. Então quem construiu esse complexo aqui era alguém que tinha dinheiro, porque a pousada ali da estrada, o chão dela é muito rudimentar, então era uma pousada para pessoas pobres. Mas quem ficava aqui era definitivamente alguém rico. Outra pista curiosa desse lugar. Vou pedir o Márcio para mostrar aqui. Eu peguei um pedacinho aqui, na verdade não foi eu que rasguei, já estava rasgado. Nós temos um pedaço da parede com a cor e o reboco original de 2000 anos. E eu quero chamar a atenção de você para dois detalhes aqui nessa parede. Em primeiro lugar, que a cor vermelha é uma cor muito cara, é a famosa cor escarlata. Então, para você pintar uma casa de vermelho ou ter uma roupa vermelha na época de Jesus, você tinha que ser muito, mas muito rico. Por quê? Hoje as cores são produzidas a partir de matizes sintéticos, mas na época de Jesus não. Você precisava de uma pigmentação natural. Então, por exemplo, eles usavam cominho, eles usavam a noz moscada, eles usavam até a cebola para produzir cor de tecidos, por exemplo. E se eu perguntasse qual era a cor mais rara, mais difícil de conseguir no tempo de Jesus, a resposta óbvia era o vermelho. Então, para alguém pintar uma parede de vermelho, ou pelo menos colocar detalhes em vermelho, é porque era uma pessoa muito rica. Então nós temos aqui um lugar onde havia um mosaico, aqui onde eu estou. Você tem uma parede que ficava aqui vermelha. Então, realmente alguém com grande condição financeira construiu um edifício aqui. Agora eu quero pedir o Márcio para vir comigo, que eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Aqui atrás, só vir com cuidado, eu tenho alguns detalhes que aqui ajudam a matar a charada. Você tem aqui alguns pedaços de coluna, você está vendo aqui, olha, várias colunas aqui, e são colunas baixinhas. Essas colunas foram encontradas desse jeito aqui pelos arqueólogos. E você vê, desde 2003, o governo acabou não fazendo mais nada aqui, o sítio arqueológico está, de certa forma, abandonado, não sabemos quando alguém haverá de escavar aqui novamente. Aliás, deixa eu até mostrar uma coisa para vocês, eu não sei se o Márcio vai conseguir filmar, aqui no canto eu tenho ainda um pedaço do mosaico original.
Você está vendo? Nós temos um pedaço do mosaico ali. E aqui eu tenho um pedaço, inclusive, de tijolos, que a casa era bem feita. E ali você tem um pedaço de tijolo queimado também. Agora, por que alguém teria esta sala aqui com mosaicos e aqui mais abaixo uma outra sala cheia de colunas no meio? Não são colunas grandes, elas são pequenas. Sabe qual é a explicação? A explicação disso aqui estará no Palácio de Massada. Lá em Massada você tem um resto muito bem preservado de uma casa de banhos de Herodes, um lugar de hidromassagem. E funcionava assim: esses pilares que vocês estão vendo aqui, eles ficavam embaixo do solo, ou melhor, embaixo do chão da casa. E eles colocavam aqui, nesses pilares, fogo, eram escravos que faziam isso, evidentemente. E para que eles colocavam fogo? Aí que vem o curioso. Acima dessas bases, você tinha uma plataforma e aqui formava uma piscina, um lugar de hidromassagem. E aquelas bases ali, com o fogo que era colocado, alimentado aqui embaixo, tornava a água da piscina quente. Ou seja, você tinha uma hidroterapia. Uma hidroterapia no meio do deserto, porque aqui começa o deserto da Judeia. E quem gostava de fazer isso? Quem fez a casa de banhos lá de Massada? A resposta: Herodes, o rei Herodes da Bíblia. Aquele mesmo Herodes, tirano, que mandou matar as criancinhas em Jerusalém. Ou melhor, em Belém, corrigindo. Aquele Herodes era um megalomaníaco, ele era um camarada louco. Ele tinha um grande talento para a construção, para a administração, mas um gênio terrível. Era um homem desequilibrado, com mania de perseguição, com vários traumas. Mandou matar a própria esposa, os filhos, o irmão dele. Mas era um homem megalomaníaco, que gostava de construir palácios para si em todo lugar. Aí nós imaginamos o interessante. Aqui à frente você tinha os samaritanos, que não se davam bem com os judeus. Ali atrás, no lugar onde eu mostrei para vocês que tem os restos de uma pousada do primeiro século, você tinha remanescentes de pessoas que vinham para cá muitas vezes no dia a dia e na conversa durante a janta, reclamando da corrupção que eles viam no templo lá em Jerusalém. Não é de hoje que as pessoas gostam de conversar e discutir sobre política e também sobre esportes. Eu imagino muita gente lá reclamando: você viu a corrupção do sacerdote fulano de tal, como é que o dinheiro do templo está sendo desviado. Alguns falavam mal até do próprio Herodes. E quem sabe, para afrontá-los, Herodes colocou aqui, à beira da estrada, um palácio de verão para ele, ou um palácio de inverno, não sei, para que ele pudesse também ter as suas termas. Talvez ele viria aqui quase nunca, como muitos milionários ou bilionários, que tem uma casa lá, mas põe os pés lá uma vez na vida e outra na morte. Mas o fato é que eu tenho um achado arqueológico muito interessante. Provavelmente, quando esse palácio, essa fortaleza de Herodes aqui foi abandonada, talvez eles usaram pedaços ou pedras ou tijolos daqui para construir a fortaleza lá em cima do período da Idade Média. É provável. O mistério de tudo isso é que nós não temos aqui nenhuma evidência histórica de que Herodes tivesse construído um palácio aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pedir o Márcio só para afastar, porque eu quero mostrar mais um pedaço para vocês. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos aqui nenhuma comprovação histórica de Flávio Josefo ou de Filon de Alexandria, aqueles escritores do passado, que nos dissessem ou dessem informação que Herodes construiu um palácio aqui. Mas isso não significa que ele não tenha construído. Nem tudo foi preservado. Nem tudo foi preservado. Nem tudo foi anotado. Mas a arqueologia descobre algumas coisas. E o último elemento que eu gostaria de mostrar para vocês, eu vou pedir o Márcio para vir até aqui, é que nós temos um indício ali. Pena que vocês estão vendo com bastante lixo, mas aquela parede dá a entender que ali funcionava um banho de purificação, que os judeus chamam de mikveh. Esse mikveh, ou banho de purificação, ou banheira própria para o banho de purificação, para a tevlá, este mikveh era algo muito comum dos judeus religiosos depois do cativeiro da Babilônia. Eles mergulhavam ali e estavam purificados de toda a situação de contaminação pela qual eles eventualmente passaram. Herodes era um camarada odiado. Ele nem era 100% judeu, porque a mãe dele
era da Idumeia, lá da região hoje da Jordânia. Os ancestrais dele foram convertidos à força para o judaísmo. Então ele não era legitimamente judeu. Mas ele queria, como muitos políticos, passar uma imagem de bom garoto. Então, em todo lugar que ele tinha o seu palácio, ele tinha também um banho de purificação, como a gente encontra aqui. Mais uma evidência que aqui realmente é uma fortaleza herodiana. Se era sincera a purificação dele, eu não preciso dizer que provavelmente não era. Ele fazia apenas pro forma, ou como dizem, apenas para inglês ver. Mas, como você vê, em cada pedaço de Israel, nós podemos encontrar uma parte da Bíblia Sagrada sendo revelada pela pá da arqueologia. E se você gostou desse conteúdo, eu quero fazer um convite todo especial para você. Eu tenho um curso, A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, que nós temos mais de 12 mil alunos inscritos e toda semana nós temos uma aula nova onde nós exploramos o texto bíblico, o seu contexto geográfico, arqueológico, a língua original, a hermenêutica, enfim. Eu quero passar para você todo o conhecimento que eu tenho da Bíblia e que eu adquiri de anos e anos vindo aqui a Israel. Você faz o curso e, de quebra, ajuda na construção do Museu do NASP. Quer saber mais detalhes? Então, depois de assistir esse vídeo, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui no descritor e eu conto com você tendo comigo as aulas de arqueologia e Bíblia, porque eu quero ser o seu companheiro de viagem no aprofundamento do estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!